não caia nessa armadilha na hora de receber os atrasados do INSS. Estou fazendo esse vídeo aqui porque nós estamos vendo uma situação em que as pessoas estão com medo de levar um calote do governo, as pessoas ficam com medo de o governo não pagar aquilo que deve às pessoas que entraram contra o INSS na justiça. Nós sabemos que hoje entrar contra o INSS na justiça, se você tem a documentação necessária, é entrar para ganhar. Então me acompanha nesse vídeo aqui, muitas pessoas têm dúvidas se realmente compensa, né? Será que compensa vender o precatório do INSS? Será que é vantajoso? Eu vou explicar para vocês e vou usar isso como uma forma de alerta. Primeiro, antes de eu começar o vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte: cuidado com o golpe do valor antecipado. Porque para fazer esse tipo de ação de vender os seus precatórios, você tem que pagar uma série de documentos do seu bolso. Então eles vão pedir documentos para vocês, vão pedir dinheiro, e empresas sérias que compram precatórios não pedem para o proprietário do título aí adiantar valores em dinheiro. Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês. E a segunda dica: quem vende o precatório deve receber aí valores e não pagar antecipadamente aí parte da sua dívida. Então cuidado com esse golpe aí da antecipação. Então já dei a primeira dica aqui. Tem mais dicas para vocês, ficaram interessados, vão me acompanhar nesse vídeo. Só vou pedir um favor: não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas que também tenham essa dúvida. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer pela confiança das pessoas que já são inscritas e agradecer principalmente pelos comentários. Um forte abraço a todos que deixam comentários nesse canal. E vou deixar um convite especial para você que quer receber os vídeos, mas ainda não é inscrito. É de graça, aproveita essa oportunidade, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre essas situações aí. Vender o precatório do INSS, será que é vantagem? Olha, a PEC dos precatórios em discussão no Congresso Nacional é vista aí como essencial pelo governo Jair Bolsonaro para o pagamento de benefício assistencial do Auxílio Brasil. É mais um ponto aí de atenção para os credores do INSS que aguardam os atrasados de revisão ou concessão de benefícios conquistados na Justiça. Quem ganha a ação de revisão ou concessão contra o INSS com valor acima de 60 salários mínimos, o que equivale hoje, em 2021, a R$66 mil, recebe atrasados por meio de precatórios. Atualmente, os precatórios do INSS estão sendo pagos em dia e o dinheiro cai na conta do credor aí, em até 2 anos após a ordem de pagamento do juiz da ação. Depois da ordem da ação, as pessoas às vezes confundem o processo. A pessoa começa a receber o benefício e acha que já vai ter os atrasados. Não é bem por aí. Ela começa a receber, depois tem uma outra discussão a respeito do cálculo dos valores. Depois de resolvido esses cálculos por 6 meses ou 1 ano, dependendo do local, vem a ordem judicial, demora ainda mais 2 anos para que seja pago. Então, nesse caso, o pagamento é feito uma vez por ano e entra no orçamento definido pelo governo federal. Então, o governo federal já faz as contas lá no começo do ano de quem ele vai pagar. Porém, se essa proposta de emenda da Constituição, a PEC, conhecida aí como PEC do calote, que já passou na primeira votação na Câmara dos Deputados, for aprovada como está, especialistas em direito previdenciário acreditam haver chances de o pagamento ser adiado. Não é que você vai deixar de receber, mas o pagamento pode ser adiado. Caso não queira esperar por esse tempo, o credor pode optar por vender o seu precatório a empresas especializadas e pessoas físicas, como já acontece há muitos anos. Não existe, infelizmente, no Brasil, uma lei, não há legislação no Brasil que proíba o comércio dessa dívida. No entanto, para receber esse dinheiro antes do previsto,
quem tem o direito de receber precisa estar disposto a pagar o preço, né, desse deságio, que é o desconto sobre o valor total. Ou seja, vender por um valor muito menor, inferior ao que receberia aí de atrasados do INSS, seja ele federal ou mesmo existem atrasados estaduais e municipais, no caso dos professores, por exemplo. Então a pessoa tem que colocar na cabeça que ela vai receber muito menos do que iria receber. Ninguém faz nada de graça. E mais, aquilo que você combinou com o advogado vai ser pago de qualquer jeito, você vai ter que pagar no valor original e não no que você vai receber. Então o valor que você vai receber é menor ainda. E tem mais uma dica aqui que eu vou deixar para falar para vocês no final. Para precatórios federais, como atrasados do INSS, as empresas costumam pagar aí de 65% a 85% do valor líquido da dívida corrigida, dependendo aí da espera. Então, valor líquido é como eu disse para vocês, tem uma pequena surpresa que você vai receber daqui a uns anos aí na sua casa, tá? Mas, como a responsabilidade da proposta, né, de emenda da Constituição, a PEC dos precatórios, né, ela pode entrar em vigor, a negociação ela está menos vantajosa ainda, né? Tem que tomar muito cuidado nessas horas, porque as empresas que compram os precatórios temem que o governo federal dê um calote nos precatórios e tendem a oferecer menos por essas dívidas no momento. Então, quanto maior o valor do precatório, maior a insegurança. As empresas que oferecem um dinheiro adiantado para você, para receber esse dinheiro lá no futuro, elas estão com medo dessa PEC, então elas estão colocando lá embaixo os valores. Vamos supor aí que você vai receber um pouquinho mais do que 60% do valor e vai ter que pagar sobre os 100% lá para o seu advogado que você combinou, não vou colocar preço para ninguém, e depois eu vou contar a surpresa desagradável para quem está acompanhando o vídeo. Embora os advogados e o mercado de precatório estejam com as dúvidas aí sobre o futuro, o governo federal jamais deu calote aí ou pagou fora do prazo o dinheiro dos atrasados do INSS. Por isso, antes de vender a sua dívida, o credor deve se certificar de que é a sua melhor opção de escolha naquele momento. Se você quer ficar com esse grande prejuízo, sendo que o advogado não fica com esse prejuízo porque você tem que pagar ele em cima do 100% do valor, ou se você pode aguardar para esperar esse dinheiro. O primeiro passo é entrar em contato com o advogado da causa que gerou o precatório para saber qual o valor atualizado da dívida, onde essa fila aí também está parada, como que ela fica. Pelo seguinte, esse valor, não tem como falar para você o valor agora. Esse valor tem que ser atualizado, porque ele muda a todo momento. Então não existe um valor fixo, ele vai só ser fixo quando for gerado o seu precatório. Então o primeiro passo que você tem que fazer é entrar em contato com o seu advogado da causa que gerou o precatório para saber qual o valor atualizado da dívida e onde ele está na fila de pagamentos. O profissional e a pessoa, no caso aí que você vai procurar, o advogado, é a pessoa ideal para orientar sobre essa decisão de vender ou não os precatórios. Independente da escolha que você fizer, ele vai receber os honorários. O prejuízo é seu. Você não vai deixar de pagar o que você combinou. Você vai ter que pagar isso de qualquer maneira. Isso aí vai estar discriminado lá no contrato. Então, o advogado não tem prejuízo nenhum. O prejuízo é unicamente seu. Não vai pensando que você vende o precatório. Primeiro você tem que avisar o seu advogado. Essa é a situação. Então, independente da sua escolha, ele vai receber os honorários, mas o advogado não pode comprar o precatório do seu cliente, é claro, né? Essa atitude fere o Código de Ética da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, porque você vai estar sendo prejudicado. Você é prejudicado. Então, o advogado, de maneira alguma, pode comprar os seus precatórios. Quem está perto de completar 60 anos de idade ou 80 anos, ou foi diagnosticado com algum problema de saúde grave, uma doença grave, como câncer, por exemplo, deve verificar aí, né, se não vale a pena aguardar para entrar nessa fila de pagamento de precatórios, né, porque essas pessoas que têm a idade avançada ou problema de saúde, elas estão no pagamento prioritário dos precatórios e têm o direito garantido pela Constituição Federal.
Independente de ser aprovado ou não a PEC dos precatórios, as pessoas que têm 60 anos completos, ou 80 anos, né, ou mais, ou que for diagnosticado com alguma doença grave, essas pessoas obrigatoriamente vão receber os precatórios, independente do que for aí essa modificação, porque isso é uma garantia constitucional. O credor deve considerar ainda a sua situação pessoal atual. Então, a pessoa que vai receber o dinheiro do INSS deve considerar a sua situação atual. Se estiver com a estabilidade financeira, aguardar o pagamento do precatório pode ser visto como um investimento para o futuro. As situações são complicadas, são difíceis, mas nós devemos lembrar bem que às vezes você pode ter algum problema no futuro. Tem algumas pessoas que vão até perder o benefício, ficar sem nada, e vão receber os precatórios no futuro, porque existem os pente finos, entre outras ações, e até recuperar o seu benefício de volta, pode ter ali esse precatório como ajuda. Então, agora outra situação, né? Já se estiver com dívidas, com juros altíssimos, né? Prestes a perder, por exemplo, a sua casa própria ou em tratamento de saúde, aí a venda dos atrasados pode ser aí estudada. É lógico que você vai ter um prejuízo muito grande. Então, já se estiver com dívidas altas, prestes a perder a casa própria ou tratamento de saúde, a venda dos atrasados pode evitar esses prejuízos aí, embora você tenha o prejuízo na perda aí do valor, infelizmente. Mas é um caso a se pensar, né? Então, caso, né, você decida vender o seu precatório, o credor deve certificar que a empresa compradora é confiável, né? Está oferecendo o melhor valor de mercado. É comum os credores oferecerem assédio, principalmente por telefone, carta, né, mensagem de WhatsApp. Eles ficam procurando ali, os compradores ficam procurando as pessoas que têm um atrasado para receber. O ideal é não ceder essa pressão. Então, se alguém está ligando para você, mandando mensagem por WhatsApp, mandando carta, desconsidere isso. Para começo de conversa, essas pessoas estão cometendo um crime muito grave, que é interferir na sua vida. Eles estão interferindo no seu sigilo pessoal. Como que eles conseguiram as suas informações do seu processo? Então, já não é uma questão de confiança, já não são pessoas confiáveis, né? A garantia aí do melhor negócio está em pesquisar a idoneidade da empresa ali pelo seu CPF, né? Ou melhor, pelo seu CNPJ, né? O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e em órgãos de defesa do consumidor. Então as pessoas podem fazer essa pesquisa. O processo é público, então o interessado que vê aí qual o valor do precatório e localiza o credor para fazer uma oferta, às vezes oferece um valor ali de face, sem qualquer correção, e por isso é importante que o credor consulte o seu advogado para saber quanto de fato, né, tem para receber do governo. É o alerta que deixam aqui os advogados especialistas da OAB. Então, cuidado, vai ter bastante dica aqui ainda. Em nenhuma hipótese a empresa interessada deve pedir um pagamento antecipado para ficar com o precatório. Essa oferta aí se trata de um golpe muito comum que está acontecendo na praça. Empresas sérias não pedem, né, para o proprietário titular adiantar valores. Dizem para o credor que ele nunca irá receber o precatório e que o que não é verdade. Essa é a conversinha que eles dizem. Você nunca vai receber o precatório. Isso não é uma verdade, né? O assédio, né, o incomodador, porque eles ficam mandando mensagem a todo instante, né, o credor pode reclamar ao PROCON e se cadastrar aí o telefone no site Não Perturbe. Então, se você está recebendo essas ligações de pessoas que querem comprar os seus precatórios, tem o site Não Perturbe. Eu vou ver se eu consigo deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, para você se inscrever lá, para você ligar no PROCON, para que você pare de receber essas importunações aí, pessoas querendo comprar os seus precatórios. Caso suspeite de algum golpe, você desliga o telefone ou apaga a mensagem, não dê qualquer informação para essas pessoas. Nunca dê informações pessoais. Quem está dizendo isso são advogados especialistas do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Então vamos lá. Para você que acompanha o vídeo, deixou aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação, que está compartilhando agora, venda de precatórios. Vamos entender como funciona, né?
Receber o pagamento de um precatório pode demorar um ano ou até décadas, dependendo da dívida e do orçamento de cada governo. Essa proposta aí dos precatórios, que está em discussão lá no Congresso Nacional, tem movimentado o mercado de venda de precatórios. O que ele está fazendo? Está exigindo ainda mais a atenção de quem pretende vender essa dívida. Além de adiar o pagamento de alguns precatórios, a proposta do governo oferece a oportunidade do credor de um precatório federal de receber o pagamento com desconto de 40% para diminuir a espera. Então, às vezes, se você quer receber do governo antecipado, por que o meu advogado não falou isso para mim receber? Vamos lá. 40%. E como eu disse para você, você vai ter que pagar ao seu advogado sobre os 100% que você receber, porque é você que está fazendo esse acordo, não é o seu advogado. Então, se você quiser receber com antecedência, você vai receber apenas 60% do valor que você receber. O que eu ia falar para vocês, né, que eu vou falar ainda no final, é que além disso, quando você vai ter uma pequena surpresa em relação ali ao imposto de renda, que eles vão cobrar 27,5% em cima do valor que você recebeu. Então é complicado. Passou de um determinado valor, não tem como escapar ali dessa situação. É claro que o seu advogado vai ajudar você nessa situação. Vamos falar sobre a fila de pagamentos. Para ser um precatório, essa dívida precisa ter um valor mínimo que varia aí de cada órgão devedor da União, estados e municípios. No caso dos precatórios judiciais de órgãos do governo federal, o valor inicial do precatório é de 60 salários mínimos. Esse é o limite que vale para quem processou o INSS por revisão ou concessão de benefício e ganhou a ação na justiça. Então, até 60 salários mínimos recebe normalmente requisição de pequeno valor, RPV. Passou disso, é precatório. Então, como receber esse valor? Para ter direito, a ação deve estar finalizada sem possibilidade de recurso. É o que nós chamamos ali, houve o trânsito em julgado. Embora exista a premissa de que os precatórios demorem muito para ser pagos, a fila do precatório do governo federal está em dia e é que até agora anda mais rápido. Para ter uma ideia, existem precatórios estaduais que demoram 5, 10 anos, o INSS está pagando tudo certinho a cada 2 anos. Essa fila é composta, em sua maioria, por dívidas de valores atrasados de aposentadorias, pensões, entre outros benefícios do INSS concedidos ou revisados na Justiça. É possível obter informações pela internet, na página do Tribunal Regional Federal, responsável pela localização de onde a ação foi iniciada. Quem iniciou o processo no estado de São Paulo, por exemplo, pode fazer a consulta no TRF3. Então vamos lá. Quais são as regras? Pela regra atual, os precatórios inscritos até 2 de julho de um ano, né, e 1º de julho do outro, são obrigatoriamente pagos até 31 de dezembro do ano seguinte. Dívidas de órgãos municipais e estaduais, porém, podem levar aí 2 décadas ou mais para serem quitadas. Então, enquanto o INSS demora 2 anos, 2 anos quando? Quando eu comecei a receber do INSS? Não. Ainda demoram 6 meses, 1 ano para fazer o cálculo. Definido o cálculo, tem a ordem do juiz de pagamento, 2 anos para o precatório. No estado pode demorar até décadas. Olha um exemplo aqui, o estado de São Paulo, por exemplo, está quitando precatórios liberados para pagamentos de 2006. Porém, o último 1 ano e meio, o governo estadual conseguiu pagar dívidas aí de 2004 a 2006. Então, o INSS, no caso o governo federal, paga muito mais rápido. É possível vender esses precatórios? Essa é a grande dúvida. E sim, é possível, mas o prejuízo é muito grande. E tem a surpresa que eu vou falar para vocês, além de você receber menos, você vai ter que pagar o valor em cima do 100% lá para o seu advogado, porque não foi o seu advogado que fez o acordo. E além disso, lá no finalzinho, daqui a alguns anos, quando o precatório for pago lá para a empresa, que recebeu uma boa grana, ninguém faz nada de graça, vai vir uma grande surpresa para você e talvez você não tenha nada. Vamos supor que você recebeu
Vamos fazer um cálculo simples. 100 mil reais você ia receber de precatórios. Você não recebeu 100 mil. Você fez o acordo, recebeu 65 mil, pagou os atrasados do seu advogado, só que na hora de vir a cobrança lá do imposto de renda, porque você fez lá com a empresa, esse acordo, né, dos precatórios, na hora de vir a cobrança da empresa, você vai ter a triste surpresa de pagar 27,5. Então, você vai pagar ali mais de 20 mil e você vai ter esse dinheiro? No final das contas, será que compensou essa situação? Eu tinha até feito aqui, né, uma pessoa pediu outro dia, tinha feito os cálculos. Será que realmente compensou você ter esse prejuízo? Nesse valor aí, acho que eu nem tenho mais, acho que está em outro... Eu fiz o cálculo em outra ocasião. Então, além de pagar, de receber menos nessa situação, além de você receber menos, ainda você vai ter que pagar o imposto de renda. Não tem como, e é 27,5%, é quase 30%. Só para ter uma ideia desse 100 mil, que é o exemplo que eu estou dando aqui, se fosse 30%, você ia pagar 30 mil reais de imposto. Então, você vai pagar 27 mil de imposto de renda, não tem como fugir nesse exemplo, é claro, aqui dos 100 mil. Se for menos, vai pagar menos, se for mais, vai pagar mais. E você vai ter esse dinheiro? No final das contas, você não vai receber nem 30% do seu do que você tinha para receber. O prejuízo é total. Sem contar que se você fizer com o seu advogado, esperar tudo certinho, ele vai livrar você de pagar esse imposto. O advogado está ali, você vai pagar 0 de imposto. Então vamos lá. Dito isso, vamos continuar aqui. É possível vender os precatórios? Sim, pois não existe uma legislação que proíba o cidadão de comercializar aí, né? Que acaba sendo desonesto com essas pessoas. Mas antes de tomar essa decisão, é necessário você saber bem aí do que está abrindo mão. É ideal você conversar com o advogado da causa que gerou o precatório para ser orientado sobre o valor correto que lhe é devido aí e as possibilidades. Muita atenção. Algumas empresas que compram esses precatórios informam para os credores o valor de face, o valor nominal, sem correção monetária, nem aplicação de juros. Fuja dessas empresas aí, elas não sabem o valor real. Só quem sabe o valor real, esse valor real, ele só é visto na hora, ele é atualizado na hora de pagar. Então, cuidado com essa informação. Eles vão informar um valor para você e lá no futuro eles vão receber bem mais. Tá? Esse desconto, esse deságio na hora da sua venda, ao prejuízo. No caso do precatório, além de abrir mão de parte do valor do título, a venda resulta na perda de parte dos juros e correção monetária. Que quem vai receber esses juros e correção é a empresa, é o bonzão que comprou o precatório lá no futuro. O valor já vai ter aumentado. Então, para precatórios federais, com atrasados do INSS, empresas estão pagando aí 65%, dependendo da empresa até 85% do valor líquido da dívida, corrigida dependendo da espera. Valor líquido da dívida e os impostos. Será que eles vão falar para você que você vai pagar 27,5% de imposto de renda? Então, tem que ver tudo isso, né? Para precatórios municipais, estaduais, o mercado de compradores paga entre 10% a 35% do benefício que receberia para o órgão devedor, ou seja, um deságio de 90%. Nossa, aí não compensa mesmo, né? Então, vamos analisar se compensa aqui essa venda ou não. A venda de qualquer bem é uma decisão pessoal e as condições econômicas do credor aí, ou da família devem ser consideradas. O credor deve verificar se o seu advogado, aí, a sua situação específica na fila do precatório, às vezes vai pagar isso no próximo ano ou no outro e compensa você esperar, né? Perder parte do valor do precatório com a venda, né, para saldar algumas dívidas de juros elevados, evitar a perda da sua casa onde você mora, por exemplo, ou tratar de questões de saúde, pode ser aí um dos fatores de decisão nessa compra, ou melhor, nessa venda, né? Quem possui uma condição financeira estável deve considerar manter o precatório como um investimento para usufruir no futuro. Então fique atento aí. Se a PEC dos precatórios for aprovada, os precatórios federais devem ser desvalorizados, já que a incerteza aí dos prazos de pagamentos vai aumentar.
Então as empresas vão pagar menos ainda no seu precatório. Fica atento a essa situação. Então, prioridade no recebimento. Quem que não vai se preocupar de jeito nenhum com esses precatórios? Quem tem dívida com o INSS, o credor que está prestes a completar 60 anos ou 80 anos, deve ficar atento, pois tem prioridade na fila de pagamentos dos precatórios e isso não irá mudar mesmo que a proposta de emenda do calote for aprovada. Se tiver pensando em vender a dívida e prestes a fazer aí aniversário, veja com o seu advogado se não vale a pena entrar na fila dos precatórios para receber 100% do valor devido. Quem está com uma doença grave ou com câncer, por exemplo, também tem o direito de entrar na fila de prioridade dos precatórios. Então, cuidados na hora da venda. Primeiro, você vai falar com o seu advogado, porque ele é o seu advogado. Ele conquistou algo que você não tinha direito. Ele fez o juiz acreditar que você tem direito. Então, sem o advogado, você não ia conseguir isso de jeito nenhum. Tanto que não conseguiu no INSS e partiu para a justiça. Quem está na fila dos precatórios tem um advogado nomeado aí para cuidar do seu processo. A pessoa que você escolheu, ela é a pessoa que representa você. Você assinou uma procuração. O advogado não pode pedir dinheiro com o negócio, né? Ou melhor, perdão. O advogado ele não pode comprar o precatório, porque não seria justo, porque você vai ter o prejuízo. Mas o advogado também não perde dinheiro no negócio, pois o comprador deverá preservar os honorários em cima dos 100% do que foi combinado, tá? A consulta ao profissional é para que ele oriente, se certifique se o cliente será prejudicado ou não. A grande maioria das pessoas que perguntam sabem de cara que vão ter um prejuízo gigantesco. Isso não precisa nem falar, ainda mais com a desvalorização agora no mercado de precatórios. Segunda dica aqui sobre a venda dos precatórios, aqui caso a pessoa cuidasse na hora de vender o precatório, caso ela decida, negocie só com empresas recomendadas. Existem no Brasil algumas empresas especializadas em comprar precatórios que são revendidos aí para investidores. Então, na realidade, o seu dinheiro não é a empresa que compra, ela vai passar para outro. Então, vai ganhar dinheiro duas vezes, vai ganhar dinheiro na sua cabeça e vai ganhar dinheiro na cabeça de outro. São investidores que compram precatórios. Quem não, como não existe um órgão regulamentador desse mercado, o interessado terá que pesquisar aí por conta própria, quem quiser, né? É fundamental verificar se há o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, se a empresa possui sede, tem funcionários que atendem telefonemas e qual a reputação dessa empresa nos órgãos de defesa do consumidor. Terceira dica para quem pensa em vender os precatórios, contrato registrado. Antes de fechar negócio, a empresa interessada em comprar o título pedirá uma procuração simples com a finalidade específica de ter acesso ao processo original e ao precatório. A última etapa do processo será a assinatura em cartório do contrato, compra e venda, escritura pública, para transferir a titularidade do crédito. Isso aqui tudo você que vai pagar do seu bolso. Enquanto isso, o trouxa do seu advogado pagou todas as custas para você, agora com essa indecisão de perícia médica, está pagando a sua perícia médica e você ganhou. Então, uma raiva, né? Então você vai analisar a etapa, né, nessa assinatura do crédito, você vai pagar tudo, tá? Só assine esses papéis depois de confirmar o valor combinado se está depositado na sua conta. Não seja uma pessoa enganada. Então, não ceda aos assédios. Quem está aguardando um pagamento de precatório costuma receber ligações, mensagens de WhatsApp, cartas oferecendo a compra da dívida. O credor não deve ceder a essa pressão de negociadores que compram as taxas muito altas aí para antecipar os créditos do INSS, né? Eles cobram taxas muito altas, ou seja, você vai ter um desconto muito grande, as taxas são altas. Aproveitando isso aí do desconhecimento da população em geral sobre o tema, golpistas dizem que o valor levará décadas para ser pago. Isso não é verdade, como foi dito aqui. O governo federal paga isso muito mais rapidamente. Até o momento, o governo federal nunca, jamais
em todos os anos de existência dos precatórios, deu um calote ou pagou fora do prazo dos precatórios do INSS. Então, não tem com o que se preocupar. Eu vou repetir aqui informações vindas do governo. Até o momento, o governo federal jamais deu calote ou pagou fora do prazo os precatórios. Então, se existe uma data, se você tem um precatório para receber em 2022, você vai receber em 2022. Se você tem um precatório para receber em 2023, você vai receber em 2023. Só para ter uma ideia, eles estavam colocando precatórios acima de R$400 mil para entrar na PEC. Então você que é uma pessoa comum, fique despreocupado. Se você tem 100, 200, 300 mil, 400 mil para receber, você vai receber. Pode ficar em paz. Vamos falar sobre o golpe do valor antecipado, que eu falei no início. Empresas sérias que compram precatórios não pedem para você pagar nenhum documento ou adiantar dinheiro, nada disso. Quem vende o precatório deve receber os valores e não pagar a antecipação de parte da dívida também. Toma cuidado. Como eu disse no final, eu ia falar, depois de toda essa maravilha, você recebeu menos, pagou documentação, vai vir a surpresa daqui a alguns anos. E essa surpresa vai bater na sua porta. É o imposto de renda no valor de quase 30%, 27,5%. A escolha é sua. E você vai pagar os 27,5%, não é em cima do valorzinho que você recebeu não, meu querido, minha querida. Porque aquele precatório está no seu nomezinho. Então você vai pagar em cima do 100% o valor da sua dívida lá com o leão. Então você vai pagar ali 100% lá do precatório, você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Quando me perguntam, se você ganhar uma grana, qual a primeira coisa que você vai fazer? Você vai comprar alguma coisa? Você vai ficar feliz? Não. Primeira coisa que eu vou fazer, por exemplo, se eu ganhar na loteria. Até uma vez, vou contar uma história lá do escritório que eu trabalho. Minha patroa ganhou na loteria, ganhou uma quadra lá, alguma coisa assim. Não um valor lá, não. Coisa de 4 mil, 6 mil reais. Bacana, você ganhou. Pagou, sei lá, na Mega, pagou 2 contos ali, ganhou 6 mil reais, ou é um prêmio legal, bacana, para quem nunca tinha ganhado, né? Incentiva a pessoa a gastar mais. Aí na hora que foi receber, estava descontado, já vem descontado, o governo já desconta 27,5% de imposto de renda. A gente paga ali, era 6 mil, pagou 4 contos. Opa, o que está acontecendo aqui? É o imposto de renda. Então não tem como escapar do imposto de renda. E você vai ficar com essa surpresa. Imagina que você gastou toda a grana, né? Deu o exemplo de 100 mil reais, aí você gastou a grana, usou, aí vem 27.500 reais de imposto de renda para você pagar. E aí, José? Então, o seu advogado, se você ficar na fila, ele livra você desse imposto de renda. Você não paga esse imposto de renda. Sabia disso? Existem maneiras legais de fazer isso. Então, portanto, valorize o seu profissional. Gente, para com essa situação aí. Valorize o advogado e antes de fazer qualquer situação dessa, procura. É furada e com essa questão do mercado estar abaixo, né, devido ao medo aí dos precatórios, as pessoas têm menos ainda adiantamento de valores. Fica esperto, compartilha essa informação para que as pessoas não caiam nessa roubada, não tenham esse prejuízo. Se fosse bom, o advogado falava para você, olha, é um negoção isso aqui. Por quê? Porque o advogado não leva prejuízo de jeito nenhum. Você vai ter que pagar. Ele vai receber os honorários em cima daquilo que você combinou com ele. Não estou colocando preço para ninguém. Você tem contrato, você combinou. A sua palavra vale mais que qualquer contrato. Então, quem está fazendo um acordo é você. Fique esperto, hein? O prejuízo é grande. Forte abraço a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Você que assiste os vídeos todos os dias. Espero ter tirado essa dúvida de vocês. As pessoas perguntam muito. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Compartilhe os vídeos do canal. E se você ainda não é inscrito, fica o convite. Se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo.